Polícia de Imigração teria sido acionada em caso de brasileiras desaparecidas no Texas. Dados do FBI mostram que cidades fronteiriças têm menor taxas de crimes violentos e homicídios. Número de infecções por bactéria comedora de carne salta na Flórida após passagem do furacão Ian. Atenção, o CDC alerta que temporada de gripe deste ano pode ser a pior de todas e pede que a população se vacine. Levantamento mostra que 36% dos condados do país não possuem serviços para mulheres grávidas e recém-nascidos. Nos condados com áreas rurais, a escassez de obstetras, parteiras e outros profissionais da área é ainda maior. Boa noite. Olá, boa noite. A gente começa a edição de hoje falando do caso das brasileiras que vieram trabalhar aqui nos Estados Unidos e que, segundo os familiares, estavam desaparecidas por meses. O caso repercutiu na internet e envolveu aí governos e polícias dos dois países, mesmo depois que as duas meninas reapareceram nas redes sociais. Pois é, olha, os familiares acusam uma influencer e ex-modelo brasileira de manter as meninas em cárcere privado e mudar o comportamento delas. Agora, advogados e agentes de imigração entraram na história. A Eloaura Zen conta os detalhes pra gente. O desaparecimento de Letícia Maia e Desirê Freitas pode não ser mais um caso de polícia, mas segue preocupando suas famílias e toda a comunidade brasileira mundo afora. As jovens de 21 e 26 anos apareceram em publicações recentes nas redes sociais, mas parentes de ambas vieram a público para questionar o comportamento das jovens. Todos nós, familiares e amigos, não a reconhecemos mais. Não é a Letícia como se diz, minha filha, é outra Letícia. Sobre os vídeos que saíram dela, posso afirmar que aquilo não é a Desirê falando por livre e espontânea vontade. Quem conhece ela sabe que é uma pessoa muito extrovertida, muito carismática e principalmente nunca precisou apelar para uma linguagem agressiva como aquela para abordar nada. Toda essa polêmica começou no ambiente digital, depois que a família de Letícia deu início a uma verdadeira movimentação para conseguir localizar a filha, com quem perderam o contato em abril deste ano. Amigos e pessoas ligadas a Desirê passaram a compartilhar também as suas preocupações com o sumiço da jovem de 26 anos, que teria deixado o marido na Alemanha e se mudado para os Estados Unidos. Os dois casos se encontram na também brasileira Cate Torres, ou Cate Luz, como é conhecida na internet. Auto-intitulada guru espiritual e life coach, Cate Torres vende a promessa do sonho americano a meninas brasileiras, mas a realidade, pelo menos para as famílias das jovens, se aproxima muito mais de um pesadelo. Não sei, ela parece que está surtada. A Cate fez uma lavagem cerebral nela. Isso é verídico, né? A Letícia é outra pessoa. Em entrevista exclusiva ao Cidade Alerta, na última terça-feira, Letícia Maia negou todas as acusações e reforçou a hipótese de que o afastamento da família é intencional. A jovem afirmou ainda que trabalha com Cate Torres, o que configura fraude, já que a brasileira entrou aqui nos Estados Unidos com o visto J1 para au pairs. Eu comecei a fazer as consultas, eu comecei a fazer bruxaria para as pessoas. A gente, faz muita coisa junta. Hoje em dia eu faço as consultas, com os clientes. Eu falo com os clientes o dia inteiro. As moças vieram como au pairs e tudo indica que elas violaram esse status de au pair. Eles não estão mais com a host family, elas estão trabalhando independentemente. Isso constitui a violação de status, o que pode causar que elas realmente não consigam renovar um visto ou até tirar um novo visto. Com a divulgação do caso na internet, personalidades e famosos se comoveram com a história. A modelo Yasmin Brunet, por exemplo, chegou a comentar em algumas postagens na tentativa de ajudar as garotas. As publicações da modelo, porém, viraram munição para mais polêmicas. Cate Torres acusou Yasmin Brunet de fazer parte de um esquema de tráfico humano e de estar envolvida na história de Letícia e Desirê. Yasmin usou as redes sociais para negar as acusações e comunicar que advogados no Brasil e nos Estados Unidos vão buscar reparação por difamação e calúnia. As envolvidas podem ter que responder a esses crimes em ambos os países. Qualquer crime que uma pessoa cometa nos Estados Unidos, por mais que ela seja cidadã de outro país,
pode ser processada aqui nos Estados Unidos. Então, se caso seja determinada alguma questão de fraude, né, principalmente perante as autoridades americanas, elas podem sim ser processadas mesmo residindo no Brasil. Agora a gente fala de imigração. Os dados mais recentes de crimes do FBI, a Polícia Federal Americana, mostram que as cidades que ficam na fronteira com o México têm baixos índices de violência. Os números para essas cidades são mais baixos do que de outros municípios do país com tamanho semelhante, o que contradiz falas de grupos anti-imigração que alegam que os indocumentados são um risco para a segurança do país. Muitos republicanos têm concentrado seus discursos sobre imigração na teoria de que comunidades fronteiriças são perigosas e sem lei devido à alta movimentação de imigrantes indocumentados que chegam ao país. Mas essa alegação acaba de ser derrubada com a divulgação de um levantamento feito com base nos dados do FBI. Eles revelaram que 8 das principais cidades que ficam na fronteira com o México têm taxas de crimes violentos e homicídios mais baixas do que a média nacional. Essas cidades tiveram taxa de crimes violentos de 333,6 por 100 mil habitantes, em comparação com 388,57 para a média nacional. Especialistas e autoridades dizem que não é possível saber o motivo exato de as taxas serem mais baixas em comparação com as cidades do mesmo tamanho e demografia semelhante. Mas a alta presença policial na região, com a patrulha de fronteira e os agentes federais que combatem o tráfico de drogas e pessoas, poderia ser um motivo para coibir a criminalidade. Agora um alerta para a comunidade brasileira na Flórida. Se alastrou pelo estado a infecção por uma bactéria comedora de carne. Pois é, as autoridades de saúde afirmam que o estado registrou um número recorde de casos dessa bactéria letal que se esconde nas águas aí das enchentes. Pois é, gente, olha só, essas infecções aumentaram depois da passagem do furacão Ian, que devastou muitas regiões e provocou alagamentos de longa duração. Só no condado de Lee já são 29 casos de infecção, 4 mortes registradas. Em toda a Flórida, o número de mortes já chega a 11 e o de casos 65, gente. Bom, os médicos explicam que essa bactéria entra no corpo humano por meio de feridas abertas, arranhões e cortes na pele. E uma vez dentro da gente, causa aí a decomposição de tecidos. Por isso, essa bactéria é conhecida como comedora de carne. Segundo o CDC, cerca de 1 em cada 5 pacientes infectados morre, às vezes apenas 1 ou 2 dias após adoecer. Os primeiros sintomas a se prestar atenção são dor de cabeça, cansaço, febre alta e dor intensa ou inchaço nos membros. Depois disso, os sintomas se agravam, viu? E a pessoa pode sentir desorientação, diarreia, vômito e apresentar manchas e bolhas pelo corpo. E olha, depois do intervalo tem um alerta para a comunidade brasileira em Massachusetts. O estado já registra surtos de gripe e o CDC alerta que a temporada deste ano pode ser a pior de todas. E ainda tem reportagem sobre os hábitos alimentares e a importância de não adiar as refeições até o final do dia, o que pode aumentar as chances de ganho de peso. Américas no Ar. Oferecimento Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Já voltamos e as autoridades de saúde estão alertando que a temporada de gripe já começou mais cedo e já há registros aí de altos níveis de contaminação no Nordeste, Sudeste e Centro-Sul dos Estados Unidos. Pois é, o CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, já alertou que essa temporada de gripe vai chegar com mais força e tem potencial de ser mais perigosa e ativa do que as outras. A Giovanna Locatelli nos explica o porquê. Todo ano é a mesma coisa. Chega essa época mais fria e a chefe de cozinha Sulemir Santos já sabe. Mudou o tempo, já vou ficar resfriada, já sei. E para amenizar os sintomas da gripe, Sulemir tem a receita. Eu tomo meu chá, vitamina e tomo a vacina pro flu. Todo ano eu tenho que tomar minha vacina.
A temporada de gripe já começou e, segundo especialistas em saúde, neste ano a doença deve vir com mais força e em níveis mais altos do que em anos anteriores. E isso tem explicação. Será a primeira grande onda de gripe pós-pandemia de Covid-19, quando os cuidados com a prevenção foram relaxados. De acordo com o último relatório do CDC Flu-Viu, a atividade da gripe agora está em baixa, mas aumentando na maior parte do país, com níveis mais altos de atividade até agora, no Sudeste e Centro-Sul dos Estados Unidos. E os especialistas alertam: se um surto de Covid coincidir com uma temporada grave de gripe, isso marcaria a primeira twindemia da pandemia, ou pandemia das duas doenças, o que significaria levar muitas pessoas ao hospital e colocar o sistema de saúde dos Estados Unidos em risco de colapso. Para evitar isso, os médicos recomendam: é fundamental que você mantenha sua vacina em dia, tanto de influenza como de Covid, e que você também continue com as medidas de proteção individual. Lembre-se de lavar sempre as mãos, usar álcool em gel e quando estiver em local de aglomeração ou se você tiver sintomas, lembrar de colocar sua máscara. Isso vai evitar que você contamine outras pessoas. E como vão aí seus hábitos alimentares? Sabia que adiar as refeições até o final do dia pode aumentar a chance de ganhar peso? Pois é, olha, muitas vezes a gente passa atrapalhado aí com as demandas de casa, do trabalho e acaba não prestando atenção que deixou de comer como deveria. E isso, segundo os especialistas, é um problemão. Se você costuma ficar reparando na cintura e na barriguinha, então você também pode ficar de olho no relógio. É que esse hábito simples pode significar muito para quem busca uma vida mais saudável e está tentando perder alguns quilinhos. De acordo com um novo estudo publicado na revista científica Cell Metabolism, as pessoas que esperam até mais tarde para comer são 2 vezes mais prováveis de ter mais fome. E mais, os pesquisadores dizem que comer 4 horas depois do previsto afeta não só os níveis de fome, mas a forma como as calorias são queimadas e a forma como a gordura é armazenada no corpo. Além das descobertas, os cientistas dizem que pessoas com o hábito de comer mais tarde também parecem desejar mais alimentos salgados e com amido, em comparação com aqueles que comem mais cedo no dia. A gente tem um reloginho interno chamado ciclo circadiano. E esse relógio regula diversas funções fisiológicas. Não só isso, como também a temperatura do nosso corpo, o batimento cardíaco e inclusive a liberação de hormônios. 2 desses hormônios são a leptina e a grelina. São hormônios responsáveis por regular a nossa fome e a nossa saciedade. Quando esses hormônios eles estão desregulados, a gente tende a sentir mais fome ao longo do dia e menos saciedade. E como tudo no nosso corpo respeita esse relógio interno, o ideal é fazer as refeições maiores no começo do dia, seja no café da manhã e principalmente no almoço. Seria o horário ideal para você fazer uma refeição mais completa, porque depois desse horário, por volta de meio-dia, 1h, o nosso corpo ele vai desacelerando, o nosso metabolismo ele vai desacelerando. E quando o sol se põe, começa a produção de melatonina, o nosso corpo se prepara para dormir. Você deve estar se perguntando como que a gente faz então para manter esse nosso reloginho interno regulado. E tem 3 coisas bem simples. A primeira é cuidar da qualidade do seu sono. Ter uma rotina de sono que vai entre 7 a 9 horas, tá? E um sono de qualidade. Para isso você vai precisar, de repente, evitar algumas coisas antes de dormir, por exemplo, muita luz artificial, reduza a luz da sua casa, use abajur, de preferência de luz amarela, reduza a luz da tela do seu celular, evite atividades muito intensas e principalmente comidas muito pesadas. O período da noite é para comidas mais leves, porque o nosso metabolismo ele tá mais lento, porque a gente está se preparando para dormir. E já que a gente está falando de comida, atenção, fãs do falafel congelado. O CDC, o Centro de Controle de Doenças, alertou que alguns lotes podem estar contaminados com a bactéria E. coli. Para quem não sabe, essa bactéria ataca o intestino e provoca cólica, diarreia e vômitos. Pelo menos 20 pessoas já foram contaminadas em 6 estados diferentes, depois de comer esses bolinhos congelados de grão de bico.
Olha, são 2 produtos congelados suspeitos de conterem aí essa bactéria. O falafel tradicional vegano, crescido da terra, e o falafel alho e ervas cultivado na terra. Eles foram vendidos principalmente aí na rede de supermercados Aldi. Segundo a FDA e o CDC, os casos de contaminação foram relatados principalmente na Flórida, Iowa, Kansas, Michigan, Ohio e Wisconsin. Os sacos de falafel congelado foram vendidos em 37 estados e no Distrito de Colômbia também entre os meses de junho, julho e agosto. No site da FDA você pode ver todas as numerações dos lotes suspeitos. As autoridades estão orientando as pessoas a devolverem o produto ou jogarem fora. Fica aí então o nosso alerta. Bom, no próximo bloco a gente fala sobre um compromisso firmado entre os países mais ricos junto à OMS para combater a poliomielite em meio ao aumento de casos no mundo. E tem reportagem sobre os desafios da gestação nos Estados Unidos. Um levantamento mostra que 36% dos condados do país não oferecem tratamento adequado nesta época tão importante. A gente volta já já. Já voltamos e para falar de economia, a boa notícia é que os produtos americanos manufaturados estão crescendo em ritmo acelerado depois de 2 anos de pandemia. Sabe o que isso significa? Pois é, olha, significa a volta dos produtos fabricados aqui no país e uma alta procura por trabalhadores no mercado, ou seja, um boom de empregos. They gave me an official offer today. Eles me deram uma oferta oficial hoje. Mais uma posição preenchida. O chefe do setor mostra a lista de vagas na empresa. Dezenas ainda estão em aberto. The number of jobs is just incredible. Nesta instalação de treinamento em Pittsburgh, os interessados estão aprendendo novas habilidades para trabalhar com produtos manufaturados. Neil Aushbug, presidente da empresa de carreiras New Century, explica que depois da pandemia, o mercado interno de produção voltou a crescer e que as pessoas estão procurando aprender novas técnicas para ocupar as vagas. We're already looking to retire in the next 3 to 4 years. A empresa dele lançou um programa sem fins lucrativos para ensinar qualificação e novas carreiras na indústria. Temos indivíduos que estão concluindo esses programas de treinamento qualificados e ainda estão participando de 5, 6 entrevistas, competindo por um emprego qualificado, explica Neil. Desde 2020, o setor de manufaturados dos Estados Unidos aumentou seus lucros em mais de 200 bilhões de dólares, oferecendo centenas de milhares de empregos a cada mês. Os trabalhadores fazem de tudo, desde equipamento de bombeiros até máquinas de construção. O gerente de compras, Hayden Jennison, diz que recentes problemas na cadeia de fornecimento no exterior significaram mais clientes. Estava levando meses para que os pedidos fossem fabricados e chegassem aqui. Então, decidiram pagar os preços de fabricação dos Estados Unidos para poder obter produtos mais rápidos, e funcionou. O perito de indústria Eric Sota diz que as novas tecnologias também estão abrindo caminho para a volta dos produtos fabricados no país. Nos ambientes de soldagem, por exemplo, são usadas altas tecnologias que os novos técnicos aprendem a manusear. E por causa disso, os salários também compensam. Estão pagando entre 20 a 30 dólares a hora. É o caso de Ismail. Ele perdeu o emprego durante a pandemia, mas com essa oportunidade aprendeu uma nova profissão e agora ganha mais dinheiro. Eu cheguei aqui e estou realmente muito feliz com a forma como as coisas aconteceram, desabafa Ismail. A Organização Mundial de Saúde divulgou que líderes globais se comprometeram em um acordo para acabar com a poliomielite. Segundo a OMS, os líderes apoiarão os esforços globais para superar os obstáculos finais à erradicação da doença. Para isso, doarão 2 bilhões e 600 milhões de dólares. A verba será destinada à vacinação de 370 milhões de crianças anualmente nos próximos 5 anos e também para continuar a vigilância em 50 países. A OMS tomou a iniciativa de aumentar o financiamento junto aos países mais ricos depois de ver um aumento no número de casos da polio no mundo.
Bom, agora a gente fala da saúde da mulher. O acesso a serviços hospitalares para mulheres grávidas e recém-nascidos aqui nos Estados Unidos foi considerado extremamente precário em um relatório da organização March of Dimes. As condições são tão limitadas em algumas regiões que o país foi citado como um dos mais perigosos para a realização de partos. Essas áreas carentes foram chamadas de desertos de maternidade. A Carla Marinho tem as informações. O relatório revela que o acesso a esses serviços diminuiu em cerca de 36% do total de condados existentes nos Estados Unidos, impactando assim quase 7 milhões de mulheres americanas em idade fértil e cerca de 500 mil bebês. Nos condados com áreas rurais, a escassez de obstetras, parteiras e outros profissionais da área é ainda maior, representa 60% desse total. A inflação que fez subir os preços de serviços médicos, o Covid e a falta de profissionais são os fatores mais agravantes. Depois do intervalo, a gente fala do susto que passageiros da United passaram nos ares depois que uma cobra surgiu na cabine do avião. E em detalhes, a gente fala do clima. Atenção, tem frente fria aí tomando conta do país e as temperaturas vão baixar nessa semana em muitas regiões. Américas no ar. Oferecimento Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejub Shep. Melhore agora sua qualidade de vida. Prime Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse primeshield.com. Já pensou estar viajando de avião e de repente dar de cara com uma cobra solta na cabine? Pois é, olha, parece filme, mas isso aconteceu com os passageiros da United em New Jersey. Exatamente, a confusão aconteceu num voo que saiu da Flórida com destino a New Jersey. E foi na chegada e final ao destino que todo mundo se assustou quando uma cobra apareceu entre os passageiros da classe executiva. Quando o avião taxiava na pista, os passageiros começaram a gritar e levantar os pés. Aí, no meio da confusão, a tripulação teve que tentar manter a calma, tudo sob controle até a chegada das autoridades aí capazes de lidar com essa situação. Segundo os agentes de controle de animais do aeroporto de Newark, o réptil, que foi identificado como uma cobra inofensiva, foi capturada e depois solta na natureza, tudo em segurança, né, Ruth? Tudo em segurança. Olha, a United disse que ninguém ficou ferido aí. Essa confusão com o incidente não causou nenhum impacto nas operações do aeroporto. Ainda bem, né, Evelyn? Ainda bem, só penso no susto. Bom, pessoal, agora a gente vai mudar de assunto para falar da seca histórica que vem atingindo os Estados Unidos. Ontem aqui no jornal a gente falou que 55% do país enfrenta condições extremas de crise hídrica. Pois é, por causa dessa seca histórica, a agricultura já começa a sentir as consequências, principalmente as plantações de tomate na Califórnia. Os preços vão subir e quem vai pagar essa conta vai ser o consumidor. Durante 25 anos, o fazendeiro Aaron Barcelos planta e colhe tomate. É um ótimo produto, há uma sensação de lar nele, diz o produtor. Mas nos últimos 3 anos, a crise hídrica vem piorando e a fazenda dele tem sofrido com a seca e a falta de água. Este ano foi um ano abaixo da média para nós, desabafou Aaron. This year was a below average year for us. Agricultores como Barcelos estão sentindo os custos altos e as dificuldades para lidar com a crise. Aaron explica que eles usaram apenas 500 acres dos 2.000 que eles possuem e o motivo é a falta de água. Eles não têm como irrigar a terra que está muito seca. O preço da água quadriplica nesse período. During the drought, our water triples and quadruples in price as well. Mas não é só a água. Devido à inflação, os agricultores também estão pagando mais por combustível e fertilizantes. Todos esses custos já começaram a se refletir nas prateleiras dos mercados. A Associação de Produtores de Tomate da Califórnia informou que 95% dos produtos processados e consumidos no país vêm diretamente do Vale Central da Califórnia. Por causa da crise, a produção diminuiu 14%. Isso vai forçar os preços ainda mais para cima e os consumidores vão pagar mais caro nas próximas semanas.
Bom, vamos continuar falando de tempo. Vamos para a previsão, Ruth? Ver aqui no nosso mapa como vai ficar o dia amanhã no país. Tempo encoberto em Boston, em New York também, mínima de 44 e sol forte em Washington com máxima de 61. Na Flórida, o tempo bem instável, Miami com chuva e mínima de 68. Já no Texas, Houston 82 de máxima e Dallas 85 com bastante sol, Ruth. Vamos dar uma olhada agora em Washington, em Seattle, vamos ver como é que está o tempo lá. Olha, sol forte, máxima de 63 graus, mínima de 49. São Francisco, tempo encoberto, mínima de 55. Los Angeles também tempo encoberto. E Las Vegas, olha, para sair aí da rotina também tempo encoberto, mínima de 60, máxima de 88, Evelyn. E olha, ainda falando de clima, muita gente sentiu hoje em vários estados aí do leste do país as temperaturas mais frescas, incluindo, claro, aqui a Flórida. É que, segundo os meteorologistas, esta semana está sendo a mais fria da temporada, mas não para por aí não, viu? Pois é, a previsão é que as temperaturas vão cair ainda mais, trazendo mais frio para o leste do país nos próximos dias. O norte já registra até clima de inverno, gente. Foi emitido até um alerta para temperaturas congelantes para cerca de 100 milhões de pessoas. As temperaturas vão começar a cair a partir de hoje em diferentes estados do leste, sudeste e centro-leste americano. Em alguns lugares podem chegar a perto de zero. Esse clima frio é resultado de uma massa de ar de inverno vinda do norte, que vai trazer geada e vento congelante. Algumas regiões mais centrais, como a dos Grandes Lagos, por exemplo, já registra neve típica do mês de dezembro. Muitas casas estão sem energia elétrica. Para os próximos dias, mais de 100 milhões de pessoas receberam alertas de temperaturas congelantes que vão do leste do Colorado até os Apalaches, podendo chegar ainda no sul da costa do Golfo. Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia, esse clima congelante chegou mais cedo do que o previsto. Normalmente atinge essa região por volta de novembro e dezembro. O Centro de Previsão de Tempo disse que é bom se preparar porque a expectativa é que as temperaturas fiquem de 15 a 30 graus mais baixas nos próximos dias. Já deu para sentir o friozinho hoje de manhã aqui na Flórida, né, Ruth? Bem estranho. Bem estranho, bem diferente mesmo. Imagina as outras regiões lá no norte que já tá com aquela nevasca típica de dezembro e a gente tá em outubro, gente. Pois é, esse inverno vai vir com tudo. Vai, é bom se preparar, tirar o casaquinho do armário. Os floridianos estão malucos. A gente aqui também, né? Não estão acostumados com esse frio todo, não. É para quebrar a rotina, né? Pra quebrar a rotina, bota um casaquinho, mas daqui a pouco o sol volta e aí todo mundo curte a praia mais um pouco até o final do ano. Concordo. Bom, pessoal, a nossa edição de hoje termina aqui. A gente volta a esperar vocês de novo amanhã, vocês já sabem, às 7h30 da noite. A gente chega depois do Cidade Alerta e você fica agora então com mais um episódio da 5ª temporada da série Reis. Boa noite. Boa noite.